Nesse vídeo, seguindo a ideia das ferramentas do ZModeler, nós temos aqui um update no ZBrush 2021, que seria na função de Add, mais precisamente aqui na função de Extrude. Então, no caso, para você conseguir extrudar uma linha, você não pode ter superfícies aqui embaixo, você tem que ter uma linha totalmente aberta. Então, aqui, por exemplo, eu vou utilizar o Ctrl Shift e deletar o que estiver escondido, para a gente conseguir fazer esse extrude. E aí, aqui em Geometry, Modify Topology, eu posso vir aqui em Del Hidden. Então, nas opções de targets, você tem aqui Add Loop ou Add Loop e algumas outras opções aqui, que você pode vir manualmente e clicar aqui na linha ou selecionar aqui Add Loop, ele vai extrudar para você, baseado aqui nesse Add Loop, ou você pode utilizar também Poly Loop e assim sucessivamente. Agora, para você não ter que vir aqui toda hora e ficar selecionando essas opções, você pode apenas utilizar a tecla Alt. Então, se eu puxar o extrude aqui em uma linha, ficar com essa linha ainda assim selecionada, eu clico uma vez no Alt, ele vai fazer o extrude para mim somente dessa linha aqui. Ou se eu segurar o Alt, ele vai extrudar para mim toda a borda do modelo. Então é uma opção mais interessante, ao invés de você vir aqui e selecionar o A1, você pode vir aqui e alternar entre Alt, dando um clique ou apenas segurando a tecla Alt. Aí isso facilita para você aí algumas opções diferentes. Aqui abaixo, em modificadores, nós temos aqui outras opções, e começando aqui com Extend Surround Faces ou Regular Extrude. Isso aqui são duas opções muito semelhantes, basicamente vai mudar aí para você a forma como você vai fazer o extrude. Seria apenas estender, quando você puxa, ela vai estender essa face aqui para poder fazer o extrude. Ou o Regular, que seria para você fazer o extrude padrão, que no caso aqui ele vai alterar a direção que você vai fazer esse extrude. Mas assim, o resultado entre eles dois é bem similar, então não tem muita diferença. Basicamente, você pode deixar no Extend Surround Faces, que ele já vai fazer para você um trabalho bem bacana aí. E aqui abaixo a gente tem três outras opções, que seriam referente ao ângulo desse extrude. Então aqui em Free Angle, que seria o padrão, quando eu clicar e arrastar, você não vai ter exatamente o ângulo que ele vai considerar para poder fazer esse extrude. Ele pode ficar até torto aqui na hora de você mexer nessa malha. Você pode também utilizar o planar, que nesse caso, independente de onde você mexer aqui a sua face, ela vai ficar torta aqui na parte de cima, só que quando você rotacionar o modelo, você vai perceber que ela está seguindo aqui o mesmo ângulo de todas as outras faces. Então ela sempre vai manter aqui todo mundo na mesma linha. Isso facilita para você escolher alguma direção aí na hora de fazer o extrude. Ou você também tem a opção de Perpendicular Angle, que nesse caso ele vai fazer apenas o extrude perpendicular, que seria para baixo. E da mesma forma, como está aqui, seria o Free, ele é livre, então você pode fazer isso para qualquer direção. Ele sempre vai manter aqui em 90 graus. E aí uma outra ideia, quando você estiver utilizando essas opções, ao invés de você ficar vindo aqui e ficar selecionando cada uma delas, você pode fazer o extrude e alternar essa ideia com a tecla Shift. Então aqui, independente de onde estiver, ele vai estar em perpendicular. Se eu clicar o Shift novamente, ele vai ficar em Free. E se eu clicar novamente, ele vai ficar sempre em planar. Então aqui é uma opção mais rápida, ao invés de você ficar selecionando os botões aqui, tenta alternar com a tecla Shift. E logo abaixo a gente tem quatro outras opções que seriam diferente à forma, como vai se comportar esse extrude. Então a primeira opção, que seria o Free Sides, ele vai fazer um extrude livre, então independente do tamanho que tiver esse polígono aqui, por exemplo esse cara, se tiver um pouquinho maior, posso fazer o extrude aqui e ele vai continuar extrudando sem nenhum tipo de alteração. Eu tenho aqui uma opção também de Extend Sides, que nesse caso aqui, quando você tem uma linha que ela já está torta, por exemplo essa aqui, ela vai numa direção diferente dessa outra aqui de baixo. Então quando eu extrudar, baseado aqui na extensão, ela vai aumentar essa linha que já está torta. Então ela vai apenas estender as linhas, independente da posição delas. E aí, se você utilizar a opção agora de paralelo, então ele vai fazer, independente da posição que ela tiver aqui, pode usar aqui paralelo, que ele sempre vai fazer o polígono seguindo a direção reta, que seria a direção ali para onde você puxou. É bem parecido com a opção de Free, que nesse caso ele vai puxar aqui para as laterais, só que você não vai ter um controle muito exato, ele vai ir para todas as direções, e aqui no paralelo você pode puxar ele, ele sempre vai seguir na direção da normal ali, e não vai permitir que você vá para as laterais. E você tem uma outra opção aqui também, que seria a opção de Taper. Então é uma opção bem interessante que você consegue diminuir as laterais do seu polígono extrudado e ajuda bastante aí você ter algum tipo de alteração mais específica. E aí, o que é bacana, assim, você faz um tipo de modificação aqui para você manter sempre essa ideia, ao invés de você utilizar o taper novamente, tentar adivinhar o ângulo que você quer ali, se você quiser exatamente o mesmo ângulo, aí você utiliza aqui a ideia do Extend Sides, que ele sempre vai fazer no mesmo ângulo para você ali, independente da posição que esteja. E aqui embaixo a gente tem outras opções que seriam referentes à nossa fileira, quando a gente extruda aqui, a gente tem esse polígono bem grande, a gente pode escolher algumas configurações específicas para adicionar mais linhas aqui no meio desse extrude. Então isso aqui facilita bastante aí para você não ter que ficar extrudando pouquinho a pouquinho para fazer a quantidade aí de linhas que você precisa. Então nesse caso, você tem por padrão selecionado aqui Single Row, então significa que ele vai fazer apenas uma única linha,
uma única fileira. Se você utilizar a opção aqui de algo específico, né, que você tem num rows, você pode colocar 5. Então quando você extrudar por padrão, ele já vai colocar 5 linhas aqui para você, fazendo aí 5 fileiras. Ou você pode determinar, né, um tamanho específico da sua fileira e quando você extrudar, ele vai extrudar para você aí o tamanho que foi selecionado. Agora uma opção interessante é você utilizar a tecla Ctrl para poder fazer isso. Então aqui no caso eu vou deixar em single, né, que seria o padrão. Vou colocar aqui uma única fileira e eu posso determinar o tamanho dessa fileira, né? Por exemplo, eu quero ela mais ou menos até aqui. Quando eu segurar a tecla Ctrl, eu não vou soltar o clique. Então segurei a tecla Ctrl e continuei puxando. Aí ele vai fazer para mim o tamanho dessa fileira aí que a gente acabou de colocar. E se você soltar o Ctrl, aí é claro, ele vai retirar todas as linhas, né? Porque você está tentando considerar uma nova medida, então eu posso selecionar uma outra medida. Seguro o Ctrl, continuo puxando, ele faz para mim a nossa fileira aí. Então, opção bem interessante também, né, na hora de você colocar aí o extrude na sua malha. E aqui do lado você tem a outra opção, né, que seria num rows. Então, caso você coloque aqui, né, o número 5, que é o que já está por padrão, eu posso aumentar a escada, ele vai manter 5 ali para mim. E se eu segurar a tecla Ctrl, ele vai determinar o número, né, você pode escolher aqui a quantidade de linhas que você precisa. Então, segura a tecla Ctrl, vai arrastando aqui sua tablet ou seu mouse e você tem aqui, né, uma quantidade específica de linhas que você precisa. E aí soltou a tecla Ctrl, você volta aqui a mexer no tamanho do seu extrude, né? Então é sempre importante, né, quando você estiver trabalhando aí com os e-modelers, sempre testar o Alt e o Ctrl para ver o que eles fazem, né? Porque isso pode dar novas opções aí para você conseguir trabalhar. Aqui abaixo você tem outras duas opções, que seria Free Move e Snap to Surface. Então nesse caso, Free Move, né, é exatamente o que ele está fazendo aqui, você pode movimentar a sua face livremente. E Snap to Surface, ele permite que você grude, né, a sua região aqui, o seu extrude, né, em uma superfície. Então, por exemplo, aqui eu tenho essa ideia com essa esfera aqui embaixo. Vou utilizar aqui no caso o Project, só para a gente conseguir grudar esses dois planes. Vou ativar aqui a transparência. E o que é interessante agora, né, que eu posso utilizar a opção de Snap to Surface. E quando eu começar a extrudar, aí você tem, né, essa linha grudada ali no nosso modelo. Então isso aqui ajuda bastante aí, principalmente, né, caso você precise fazer algum tipo de retopologia, isso aqui certamente vai ser bastante útil. E aqui a gente pode, né, também continuar alternando. No caso eu puxo uma vez aqui, seguro a tecla Alt, ele vai fazer o extrude para mim, baseado aqui no nosso modelo. Nesse caso aqui eu posso utilizar, por exemplo, o tape. Então puxo aqui, diminuo os ângulos e assim eu vou extrudando. Então, opção bastante interessante aí, né, esse Snap to Surface, para você também fazer algum tipo de retopologia no seu modelo. E aqui abaixo você tem outras opções, que seria referente à atração entre os polígonos. Então, por padrão, ele sempre vai vir aqui em Smart Attraction. Nesse caso aqui, quando eu puxar esse cara, eu vou utilizar a tecla Alt novamente. E aí, se eu puxar essa lateral, você repare que quando eu chegar próximo, né, do Vertex, ele vai já grudar esses dois caras para mim. E aí eu posso trabalhar um pouco mais aqui no formato desse modelo. Então é bem interessante, ele já fica aqui em Smart, porque quando você puxar, ele já vai fazer aqui para você, né, a solda, né, dos Vertex. E se você utilizar essas outras opções, ele vai funcionar de uma forma um pouco menos precisa, né? Só que aí, no caso, você não vai ter uma eficiência muito boa na hora de fazer o extrude, né? A não ser que você não queira utilizar a opção de atração, aí você pode utilizar aqui No Attraction. Então, nesse caso, eu sempre deixo ativo, né, o Smart para ele facilitar o processo para mim. Aqui abaixo nós temos duas outras opções, né, que seria referente à simetria. Então, no caso, ele vai forçar a simetria ou não forçar a simetria. Isso que é interessante quando você tem algum polígono, né, que não é simétrico, e aí às vezes ele está milimetricamente, né, um pouco fora do eixo, então ele acaba forçando a simetria e deixando aí o seu modelo mais simétrico. Então, por exemplo, aqui, caso eu tenha um dos lados desse cara aqui um pouquinho menor, vou colocar ele um pouquinho mais para a direita, e aí eu tenho aqui a opção de Force Symmetrical ligado. Então, nesse caso, né, eu tive a simetria, você vê que um dos lados, né, tá fora aqui, ele não está seguindo certinho o polígono, mas quando eu extrudo, ele vai manter, né, os dois ali depois, para mim, no mesmo lugar. Então, puxei aqui novamente, ele vai continuar mantendo simétrico, né? Isso aqui é interessante quando eu estiver fazendo, por exemplo, uma retopologia, eu não vou ter aí surpresas durante o processo. E se eu retirar essa opção, ele vai fazer aqui o extrude para mim, né? Você vê que ele manteve lá fora do eixo, e aí a gente continua com a mesma ideia, só que aí, ó, você já começa a ter os problemas, que aqui, ó, ele deu um snap, do outro lado já não deu snap. Então é sempre interessante deixar, né, essa opção aqui de Force Symmetrical ligada, para você conseguir aí ter uma precisão melhor. E aí basicamente seriam essas opções, né, que você tem novas aqui dentro das opções de Extrude Edge. E aí seguindo na ideia, se você fosse fazer uma retopologia de alguma peça, no caso aqui eu tenho esse robô, ele está aqui com algumas subdivisões, então vou deletar subdivisões. Para fazer a retopologia nesse cara, eu utilizaria como início, né, um plane. Então assim, eu gosto sempre de utilizar algum Insert Mesh para a gente conseguir ter um início aí. Só que aqui no caso, né, eu só tenho Insert Mesh com uma caixa, então teria que ter um planezinho para ficar mais interessante. E aí é muito simples, né, a gente pode criar aqui um plane, indo aqui nesse plane padrão do ZBrush, vou retirar aqui embaixo as subdivisões. E aí eu utilizo aqui a opção de Make Polymesh. E agora dentro, né, desse Brush Insert, eu posso vir aqui em Brush, Create, Insert Mesh.
Aí ele vai perguntar se eu quero criar um novo, né? Ou dar um append. Vou dar um append para ele adicionar o meu modelinho aqui em cima. Seleciono esse cara. E agora sim, eu posso utilizar aqui a opção do Insert. Então vou colocar ele bem aqui no meio. Posso utilizar agora as opções aqui de Split, para a gente conseguir fazer com que esse cara vire um novo modelo. E aí, para deixar ele simétrico, eu posso utilizar aqui a opção de Mirror and Weld. Então agora eu posso, né, utilizar a ideia do Extrude, e aí posso começar a extrudar as linhas aqui. É legal também deixar aqui em pontos, né, você pode colocar aqui em Move. E aqui dentro também tem a opção de Snap to Surface, então também me ajuda aí na hora de fazer a minha movimentação. E aí eu continuo fazendo a minha retopologia. Eu posso utilizar também aqui a ideia do Alt e também a ideia do Control, né, para definir aqui uma distância aí da nossa superfície. Aí sempre lembrando também, né, da opção aqui de Tape. Então posso pegar aqui agora, fazer um Extrude, ajustar aqui o nosso Tape. E aí continuar aqui com o Extrude normal. Como eu estou utilizando aqui o Vertex, né, eu posso segurar um único Vertex e grudar ele aqui, ele vai dar um Snap também. Eu posso continuar fazendo o Extrude e grudando esse cara aqui em cima novamente. Então é uma opção bem prática aí para a gente conseguir fazer a nossa retopologia. E basicamente seriam essas, né, as opções novas que a gente tem aqui na opção de Edge. Espero que tenha sido útil para você. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários que a gente vai respondendo. E é isso aí, valeu, até a próxima.